Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A prática da oração e as ocorrências sobre o povo de Deus. Salomão, na sua oração, que foi o ponto alto da inauguração do templo que ele construiu em Jerusalém, templo que foi desejado, planejado, bolado por Davi, mas que não pôde construir e passou o privilégio para o filho Salomão. Assim, a Bíblia diz, Davi não pôde construir porque ele derramou muito sangue, porque ele era uma pessoa de guerra e ele teria um filho pacífico, o nome dele deriva de paz, de Shalom, Shalomon. E o nome dele, então, indicaria um homem de paz que poderia construir o templo. Realmente, Salomão foi um homem de paz, sábio, maravilhoso, nos primeiros 20 anos, até que ele construiu o templo, depois emendou, construiu o palácio para ele, para a esposa, e no final construiu templos para os deuses das outras esposas e se meteu pelos caminhos mundanos do pecado. E foi um estrago realmente. Mas eu vejo outra situação. Davi estava muito preocupado em construir uma casa para Deus aqui na terra. E Deus falou com ele, meu servo, eu é que quero construir uma casa para você, uma descendência, discípulos que sigam o seu exemplo e o seu caminho. Infelizmente, a casa de Davi não foi a descendência fisiológica dele. Os filhos, na maioria, não prestaram. Por um detalhe da soberania de Deus, o pecado de Davi com a Batseba gerou uma nova oportunidade tanto para ele quanto para Batseba se humilharem e poderem se casar direito e terem um filho, que seria o Salomão, que seria ensinado pelo Senhor desde o início da sua vida. E então Salomão seria o descendente de Davi. De fato, Salomão foi o ascendente de Jesus, mas não foi por aí que a herança de Davi se manifestou. Davi deixou exemplo para os valentes na guerra, que foram como que exemplo para os demais. Porém, a casa mais fiel de Davi foram os filhos na fé, os levitas, discípulos de Davi, que louvando, cultuavam a Deus, e a introdução da música, dos louvores no culto se perpetuou e gerou o livro de Salmos, gerou para nós modelo e exemplo, e hoje a música e os louvores são quase que o carro-chefe na liturgia da maioria das igrejas cristãs. No mundo inteiro, herança de Davi, a música no culto a Deus, a casa verdadeira de Davi somos nós, aqueles que seguem o exemplo de Davi. E o Senhor diz no livro de Amós, no final, que ele reconstruiria, restauraria o tabernáculo de Davi, que estava caído. E o Tiago, irmão carnal de Jesus, lembrou lá no capítulo 15 de Atos, naquele grande concílio de Jerusalém, o grande concílio da igreja, os principais líderes da igreja no mundo estavam reunidos ali, e o Tiago lembrou aquela profecia de Amós que estava sendo cumprida, onde 2 ou 3 se reuniam em nome do Senhor. Esse é o privilégio que temos nós, meu irmão. Não precisamos de um templo, não precisamos de qualquer templo específico. Não é Roma, não é Aparecida, Meca, não é Jerusalém.
Jesus disse para a mulher samaritana: mulher, vem a hora em que todo aquele que invocar o nome do Senhor em espírito e em verdade será recebido pelo Pai, não em templo nenhum, mas em espírito e em verdade. Essa época já chegou. Nós hoje vivemos a época dos 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, e o Senhor está conosco. Que privilégio maravilhoso! Você não tem que fazer uma viagem, ir lá naquele templo, mas onde você se reunir, 2 ou 3 invocando o nome do Senhor, o Senhor está ali com você. Segundo Tiago, em Atos capítulo 15, esta é a explicação do cumprimento daquela profecia. Este tabernáculo de Davi está sendo erguido, reerguido, restaurado no mundo todo, onde 2 ou 3 se reúnem no nome do Senhor. E é isso que Deus quer ver se espalhar. Foi a ordem dele, o ide, para se espalharem pelo mundo todo e levarem a preciosa semente da palavra de Deus, se reunirem para cultuarem a Deus em espírito e em verdade. Isto é o cumprimento daquela profecia, isto é o que cumpre o desejo de Deus, o tabernáculo de Davi, não o templo de Salomão. Interessante. Mas o templo de Salomão também Deus aceitou. Também Deus aceitou. E no capítulo 8, então, o Salomão, numa demonstração tremenda de entendimento espiritual, ele diz: Senhor, cumpra-se agora a tua palavra dita a meu pai Davi, porque de fato o Senhor vai habitar na terra. Eis que os céus e até o céu dos céus não te pode conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. E de todos quantos em Israel vierem aqui orar neste lugar, ouve do lugar da tua habitação no céu, ouve e perdoa. Aquele templo seria casa de oração para todos os povos, em especial para Israel. Casa de oração é o lugar onde o povo de Deus se reúne, casa de oração. E aí, a partir daí, o capítulo é longo, a oração de Salomão é cumprida e ele menciona várias situações. Alguns vêm te buscar, Senhor, quando estiverem em angústia de alma. Alguns vão orar, Senhor, quando estiverem enfermos. Outros vão orar quando a situação financeira piorar. Aqueles vão orar quando estiverem ameaçados pelo inimigo. Alguns vão orar quando já estiverem vencidos pelo inimigo, roubados, assaltados, vencidos pelo inimigo. Alguns vão te buscar e orar a ti quando estiverem com sua lavoura fracassada, ferrugem, gafanhoto, larvas, e outros vão te buscar quando o inimigo os estiver cercando. Mas, de qualquer forma, Senhor, toda oração e toda súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação. Que coisa linda! No final dessa oração, Deus respondeu com fogo que desceu do céu e manifestou a glória, a presença de Deus ali de uma forma tremenda. Deus aceitou aquela oração. Afinal de contas, Salomão estava prometendo: Senhor, esta casa vai ser um lugar de oração. Todo mundo que vem aqui virá para orar a ti, Senhor. Eu quero comentar um pouco sobre isso. Há assuntos na vida que nos estimulam a orar.
há situações da vida que nos desestimulam a oração. Quando tudo vai bem com você, não tem doença, não tem problema financeiro, você está com a família bem estabelecida, o carro funciona bem, seu salário cai no final do mês direitinho e tudo vai bem com você, a igreja está boa. Para que você vai orar? Se preocupar? Está tudo bem com você? Infelizmente, a nossa realidade humana é assim. A gente só vai orar quando a situação aperta. O que nos motiva a orar é a situação apertada, a dificuldade, a dor, o problema, a escassez, a insegurança, a ameaça. Infelizmente, o ser humano é assim. Então eu quero relacionar isso, meu irmão, vida de oração e problemas na vida. Não deveria ser assim, mas infelizmente é assim. E o bom é que a gente orasse a Deus por amor, amando ao Senhor, querendo ficar com Ele, como que abraçando o Senhor, alegres na comunhão com o Senhor, ainda que não tenhamos nada específico para pedir. Eu não vou esquecer daquela irmã que foi se assentar ao meu lado quando eu estava almoçando e eu, já acostumado com isso, perguntei, pode falar, irmã, o que você está querendo? Não, pastor, não estou querendo nada, não. Quero só ficar aqui quietinha, pertinho do Senhor. Eu fiquei impressionado com aquilo. Deus quer ouvir algo parecido de nós. Senhor, eu estou orando porque eu amo o Senhor, eu quero ficar pertinho do Senhor. Não vou pedir nada, Senhor. Não estou agora para pedir nada ao Senhor. Eu quero só ficar um pouquinho perto do Senhor. Imagine como vai ficar o coração do Pai, como Ele vai se sentir feliz com você. Agora, por outro lado, o que Deus vai pensar de alguém que só ora a Ele quando a situação aperta? Senhor, desespero, olha aqui, minha situação, aquela lá está sofrendo. Meu Deus, opera, Deus, faz maravilha lá, faz um milagre ali. Senhor, recupera aquela, derrama poder lá. Senhor, cura aquele lá. Em nome de Jesus, amém. E acaba a oração. O que Deus vai pensar de alguém que só o procura por interesse quando a situação dificulta? Ainda assim, a oração de Salomão é: Senhor, infelizmente, o ser humano é assim. Vai te procurar quando a situação demonstrar necessidade. Mas mesmo assim, ouve e atende, Senhor. E Deus respondeu: tá bem, meu servo, eu aceito, aceitei a sua oração, a consagração deste lugar e vou ouvir toda a oração que aqui for feita. Mas, principalmente, a oração que agrada a Deus é a oração que não tem nada a pedir, apenas alguém que quer estar pertinho do Senhor. Este é o seu caso? Ou você tem que ser motivado pelas circunstâncias da vida? Você tem que ser uma pessoa empurrada pela dor para orar, buscar o Senhor? Você tem que ser empurrado pela dificuldade financeira para orar a Deus? Ou você ora por amor, com zelo, com alegria, porque quer ficar pertinho do Senhor? Qual é a motivação verdadeira que faz você orar? Você tem prazer na oração? Você gosta de ficar tempo em oração? Responda para Deus.